Às vezes, precisamos parecer bem, mas por dentro algo pede pausa. O corpo pesa, a mente se cala e o coração pede para ser ouvido. Tudo bem não estar bem, mas isso não é um ponto final, é uma travessia. Feche os olhos por um instante. Respira, pois hoje eu quero te mostrar que o sofrimento não é o inimigo, é o início da cura. Existe um momento em que a alma simplesmente cansa. Cansa de sorrir para disfarçar o vazio, cansa de dizer tá tudo bem enquanto o peito aperta, cansa de fingir força quando por dentro o corpo só quer respirar. Talvez você conheça esse lugar, o lugar onde o silêncio pesa e o tempo parece não andar, onde o pensamento gira em círculos e a esperança fica presa entre um suspiro e outro. É ali que o cansaço da alma se mostra. Não o cansaço do corpo, mas aquele que vem de tentar ser forte demais por tempo demais. E é sobre esse ponto invisível que quase ninguém fala. O ponto é que você não quer mais fingir, mas também não sabe como se libertar. O ponto onde não estar bem deixa de ser um erro e começa a ser um pedido de socorro. A verdade é que todo ser humano chega nesse limiar, o da exaustão emocional, o da mente que pede pausa, mas o mundo insiste em dizer vai. A alma entende que precisa parar, mas o medo do julgamento não deixa. Você sente que precisa respirar, mas algo te prende, como se existisse uma força que te empurra para baixo, um peso que não se vê, mas que está em tudo, no olhar, na fala, no corpo. E ainda assim, por trás desse peso, existe algo sagrado. Existe um convite, um chamado silencioso para voltar para dentro. Porque por mais que pareça fraqueza, não estar bem é um ato de verdade. É o momento em que a máscara começa a cair e o ser real aparece. Você não nasceu para viver sempre assim. Nasceu para viver com sentido. E sentido não nasce da fuga, nasce do encontro. O encontro com o que dói, com o que assusta, com o que você evitou sentir por tanto tempo. Porque tudo que foi reprimido, raiva, o medo, a tristeza, não desaparece. Fica ali, escondido, esperando o momento em que você finalmente vai olhar. E é nesse olhar que a transformação começa. A alma não quer que você se culpe por sentir. Ela quer que você compreenda o que está pedindo por cura. O que você sente não é errado. É o seu corpo dizendo: chega de ignorar o que eu preciso liberar. É a mente mostrando que não dá mais para sustentar o personagem. É a vida te conduzindo para um novo estado de consciência. E acredite, isso é força, porque encarar a própria dor exige coragem, mais coragem do que manter a aparência de estabilidade. O mundo te ensinou que estar bem é estar no controle, mas a verdade é o oposto. Estar bem é saber parar quando o corpo pede, é ter humildade para admitir que o coração está cansado, é ter sabedoria para reconhecer que o silêncio também é resposta. Você não precisa mais de força, precisa de permissão. Permissão para sentir, para chorar se for preciso, para descansar sem culpa, para não ter todas as respostas agora. O primeiro passo da cura não é reagir, é reconhecer. A dor não pede solução imediata, pede presença. Ela só quer ser vista e quando é vista, começa a se dissolver.
O sofrimento não é inimigo. Ele é um professor exigente, mas justo. Ensina o que a pressa não permite aprender. Mostra que o orgulho tenta esconder, e quando você o escuta, ele se transforma em sabedoria. Por isso, da próxima vez que alguém perguntar se está tudo bem, talvez você possa responder com verdade. Hoje não está, mas eu estou aqui, inteiro, dentro do que sinto. Essa resposta é libertadora, porque ela honra o humano que existe em você. E é nesse espaço de honestidade que o processo de cura começa. Enquanto você tenta escapar da dor, ela cresce. Mas quando você aceita, ela se acomoda. E aos poucos, perde o poder de te paralisar. Permitir-se sentir é dizer para a vida: eu confio. Confio no tempo, no silêncio, nas pausas. Confio que tudo que acontece tem um propósito, mesmo quando eu ainda não entendo. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você cansou de fugir. E isso é bom, porque ninguém desperta quando está confortável. A alma desperta quando o corpo se cansa de mentir. E se você sente que precisa de um espaço seguro para construir essa força, no comentário fixado deste vídeo está o link da reprogramação mental de 21 dias para o amor próprio. Um treino para a mente lembrar que o amor próprio não é vaidade, é sobrevivência. É o tipo de amor que te segura quando o mundo te solta. Então, por hoje, apenas aceite. Tudo bem não estar bem, mas no meio disso lembre-se, você ainda está vivo. E estar vivo é o maior sinal de que há ainda há chances de recomeçar. A partir daqui, você vai entender que o que o cérebro chama de fraqueza, a alma chama de recomeço. O cérebro é uma estrutura antiga, feita para proteger, não para evoluir. Ele nasceu com uma única missão: garantir que você sobreviva. E para ele, o desconhecido é perigoso, mesmo quando o desconhecido é exatamente o que você precisa para mudar. Quando o medo aparece, o cérebro acende os alarmes. Ele libera substâncias, acelera o coração, contrai os músculos. É como se dissesse: cuidado, isso pode doer. E por não entender a diferença entre a dor física e dor emocional, ele reage do mesmo jeito. O fim de um ciclo, uma perda, uma rejeição. Tudo isso aciona o mesmo sistema de defesa que um ferimento real. É por isso que o sofrimento emocional parece físico, porque o cérebro acredita que é. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. A dor emocional não precisa ser combatida, ela precisa ser compreendida. Quando você tenta fugir do que sente, o cérebro entende que há ameaça. Ele intensifica a reação, te deixa inquieto, cansado, ansioso. Mas quando você acolhe a emoção com consciência, o sistema se reorganiza. O corpo entende que o perigo passou, a mente encontra um novo equilíbrio. Isso é neurociência e espiritualidade se encontrando. É o ponto em que o sentir deixa de ser fragilidade e se torna inteligência emocional. A emoção é o idioma da alma e o cérebro é apenas o tradutor. Se a tradução falha, o corpo fala. Fala nas tensões, nas dores, na falta de energia. Muitos chamam isso de doença, mas antes de adoecer, o corpo sempre avisa. A tristeza que você ignora, o medo que você engole, a raiva que você finge que não sente. Tudo isso cria ruído interno. O cérebro tenta apagar, mas o coração não esquece. E o resultado é o cansaço invisível, aquele que nenhuma soneca cura. Por isso, o primeiro passo para aliviar é sentir com verdade, não como vítima, mas como testemunha.
Sentir para compreender, não para dramatizar. Quando você permite que a emoção atravesse, o cérebro registra que a experiência foi concluída e o ciclo de defesa se encerra. A dor se dissolve em aprendizado. Essa é a diferença entre sofrer e evoluir. No sofrimento, o cérebro repete o trauma. Na evolução, ele cria novos caminhos. O que os cientistas chamam de neuroplasticidade é isso, a capacidade que o cérebro tem de refazer a partir da dor. Cada pensamento consciente cria uma nova conexão. Cada emoção acolhida abre um novo caminho neural. E com o tempo, o que antes era ferida se torna força. O problema é que fomos ensinados a interromper esse processo, a esconder a dor, a mascarar o cansaço, a sorrir para manter a imagem. E o cérebro, sem espaço para reorganizar, repete o mesmo padrão. Ele te prende nos ciclos que você diz querer mudar, mas não há espaço sem desconforto, porque todo crescimento exige ruptura, e toda ruptura pede energia. A resistência que você sente quando tenta recomeçar não é sinal de incapacidade, é sinal de reconfiguração. É o cérebro se ajustando a um novo campo de possibilidades. Por isso, sentir desconforto durante o processo é sinal de que você está no caminho certo. A mente resiste, mas o corpo aprende. E quando o corpo aprende, o universo responde. A dor deixa de ser inimiga e se torna mapa. Ela aponta onde a consciência precisa de luz. A neurociência confirma o que os antigos mestres já sabiam. Não há cura sem emoção. Não há expansão sem presença. O que cura é a atenção que você dá ao que sente. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você não precisa consertar nada. Só precisa observar com amor o que está tentando se curar. O cérebro é poderoso, mas ele segue ordens. Se você o alimenta com medo, ele te protege do amor. Se você o alimenta com culpa, ele te protege da leveza. Mas quando você o alimenta com consciência, ele começa a criar paz. E paz não é ausência de pensamento, é a harmonia entre o que você pensa e o que você sente. A partir desse ponto, a cura deixa de ser uma meta e se torna um estado natural. A mente se acalma, o corpo respira e o coração volta a pulsar no ritmo da vida. Você percebe que não precisa lutar contra nada, porque o que o cérebro chama de ameaça, a alma chama de renascimento. E é esse o momento exato em que a resistência se transforma em liberdade. Agora você entende o que acontece dentro de você. E a partir daqui, vamos entrar na parte mais delicada, aquela em que a mente tenta te sabotar justamente quando o coração está prestes a se curar. A mente é hábil. Ela conhece cada canto do seu medo. Sabe o que você evita, o que você finge que esqueceu, o que você jura que superou. Ela observa em silêncio quando você decide mudar. E ela sussurra: não agora. Você ainda não está pronto. Depois vai ser mais fácil. E aí você acredita. Porque a mente não te convence com mentiras óbvias. Ela te convence com desculpas racionais. Ela não quer te destruir, quer te proteger. Mas o preço dessa proteção é a estagnação. Quantas vezes você sentiu vontade de recomeçar, mas algo dentro paralisou antes mesmo do primeiro passo? Quantas promessas você fez para si mesmo e quebrou sem nem perceber?
A mente cria um labirinto de justificativas e você chama isso de realidade. Mas é só o medo disfarçado de lógica. Ela diz que é prudência, mas é fuga. Ela diz que é cansaço, mas é resistência. Ela diz que é esperar o momento certo, mas o momento certo é sempre o mesmo, agora. O maior conflito do ser humano não é entre o bem e o mal, é entre o que a mente teme e o que a alma deseja. A alma quer crescer, a mente quer segurança. A alma quer sentir, a mente quer controlar. E nesse embate nasce o sofrimento. A mente teme o novo porque o novo anula o controle, e sem controle, ela se sente ameaçada. Por isso, quando você tenta mudar, ela cria distrações, te entrega pequenas recompensas, série, comida, culpa, tudo para te manter ocupado o suficiente para não pensar. Mas existe um momento em que o corpo percebe. O corpo sempre sabe. Ela mostra através da tensão, da insônia, da falta de ar. E é o seu corpo que te diz: isso não é mais vida. E você ignora. A mente vence mais uma vez. Mas quando você escuta, algo muda. A mente perde o poder e a alma volta a comandar. O medo ainda existe, mas agora você o reconhece, não como inimigo, mas como sinal. Sinal de que está atravessando o limite do que antes parecia possível. A mente vai lutar. Ela vai tentar te distrair com pensamentos sobre o passado e sobre o futuro. Ela vai dizer que é melhor esperar, que você não está preparado, que é perigoso soltar o controle. Mas tudo isso é só barulho. A verdade se esconde por trás do ruído, e o ruído só existe para testar se você realmente quer mudar. O silêncio é o ponto de virada. Quando a mente se esgota de falar, a alma começa a agir. E nesse instante a cura começa. Você percebe que o medo não tem tanto poder quanto imaginava. O que te prendia era o medo em si mesmo. Era a sua tentativa de controlá-lo. Quanto mais você tenta vencer a mente, mais ela te domina. Mas quando você a observa, ela se entrega. A mente é como uma criança assustada. Ela não precisa de castigo, ela precisa de atenção. Precisa ouvir que está tudo bem não saber, que é seguro parar de lutar. Quando você acolhe a própria mente com consciência, ela entende que pode descansar. E o que antes era ruído se transforma em calma. A calma não vem do silêncio exterior, vem do fim da guerra interior. E é aqui que o verdadeiro confronto se revela. Não é controlar a dor, é contra a resistência à dor. Porque o sofrimento só cresce quando você tenta abafá-lo. Você pode sentir medo e mesmo assim continuar. Pode sentir dúvida e mesmo assim avançar. Pode sentir tristeza e mesmo assim permanecer presente. O poder não está em eliminar o que sente, mas em sustentar o que sente sem se perder. A mente quer que você fuja, a alma quer que você sinta. E quando você sente sem fugir, a mente aprende a confiar. A confiança é o antídoto da autossabotagem. Ela mostra para a mente que a vida não é uma ameaça, é um campo de aprendizado. Por isso, da próxima vez que a mente te paralisar, olhe para ela com compaixão. Diga para si mesmo: eu entendo o seu medo, mas agora quem decide sou eu. Essa simples frase muda o campo. O corpo relaxa, o coração se abre, a energia se expande. A mente percebe que pode soltar o controle, porque existe algo maior conduzindo.
E esse algo é você, a sua consciência desperta. A partir desse ponto, o confronto deixa de ser guerra e se torna reconciliação. Você entende que não há inimigo interno, só partes de você que ainda precisam de paz. E quando a mente encontra essa paz, a dor deixa de ser obstáculo e se torna portal. O que vem a seguir é a passagem, a travessia onde a dor finalmente mostra que veio ensinar. A dor assusta. Assusta porque ela chega sem pedir licença. Ela atravessa a rotina, apaga as certezas e quebra o que parecia sólido. Mas é só no compromisso que a alma consegue respirar. A dor não é o fim. Ela é o portal que separa quem você foi do que você está prestes a se tornar. Quando tudo dentro de você dói, não é castigo, é reconstrução. É a vida te preparando para algo que exige mais espaço, mais verdade, mais inteireza. A dor é a forma que o universo encontra para abrir o que o medo fechou. Ela rasga, não para destruir, mas para libertar. E só quem aceita atravessar o fogo entende o poder que existe do outro lado. Porque toda dor contém um código. Ela nunca chega à toa. Ela carrega uma mensagem, mas você só a entende quando para de lutar contra ela. A dor é um convite disfarçado. Ela pede pausa, presença e escuta. Pede para você olhar para dentro, para enxergar onde ainda existe apego, onde ainda há controle. Quando você foge, ela grita. Quando você enfrenta, ela fala baixo. E quando você compreende, ela se cala. O sofrimento prolongado é a dor que você não quis entender. É o ciclo que se repete porque você ainda acredita que algo fora de você precisa mudar primeiro. Mas o que dói nunca está fora. O que dói é o lugar interno que ainda resiste à verdade. A vida sempre mostra o que precisa ser curado. E a dor é o espelho mais fiel que existe. Ela reflete as partes suas que você tenta esconder, os medos que você disfarça com força, as carências que você cobre com independência. Por isso ela incomoda, ela não aceita disfarces. Ela revela o que está por trás das palavras bonitas, das máscaras de controle, dos papéis que você aprendeu a interpretar. E quando a dor arranca essas máscaras, você se vê nu, vulnerável, exposto, real. E esse momento que parece o mais fraco é na verdade o mais poderoso, porque é no chão que a semente germina, é no escuro que o novo começa e é na dor que a consciência desperta. Você não precisa amar a dor, mas precisa respeitar o que ela representa. Ela é o lembrete de que ainda há vida pulsando, de que algo dentro de você ainda busca sentido. Muita gente acredita que evoluir não é sentir mais dor, mas é o contrário. Evoluir é sentir tudo e mesmo assim manter o coração aberto. A dor não pede que você seja forte, pede que você seja verdadeiro, porque a verdade cura mais do que qualquer remédio. Quando você diz a si mesmo, eu não aguento mais, é a alma sussurrando. Você não precisa aguentar, precisa soltar. Soltar o controle, a pressa, as expectativas. Soltar a ideia de que o caminho precisa ser fácil para valer a pena. O caminho não precisa ser fácil, precisa ser seu. E quando você aceita o caminho, a dor muda de rosto.
Ela deixa de ser ferida e se torna iniciação. Ela te conduz de volta para casa. A dor te tira o que não era real, para te devolver o que sempre foi seu. Ela destrói o personagem para revelar o ser. E quando isso acontece, você entende. Não existe cura sem atravessar o desconforto. Não existe expansão sem desapego. Não existe nova versão sem deixar morrer a antiga. A dor é a porta entre duas versões. Você atravessa quando decide confiar. Confiança é a chave que abre o portal. É quando você diz para si mesmo: eu não sei o que vem, mas sei que não quero mais viver preso. Nesse instante, o universo muda de tom. A vida começa a te apoiar de maneiras sutis. As respostas aparecem, não como soluções, mas como sinais. E cada sinal te aproxima de quem você realmente é. Por isso, da próxima vez que a dor te visitar, não pergunte por que eu? Pergunte para que isso? Porque toda dor tem propósito. E quando você entende o propósito, a dor se transforma em sabedoria. O que antes queimava, agora aquece. O que antes prendia, agora liberta. E o que antes assustava, agora guia. E nesse ponto o sofrimento termina, porque o que dói deixa de ser castigo e vira consciência. A dor nunca veio para te afastar da vida, ela veio para te devolver ela. Atravessar a dor é atravessar o portal. E do outro lado, a calma. Não a calma de quem não sente, mas a calma de quem sente sem fugir. Depois da dor, vem o silêncio. E é nesse silêncio que o corpo começa a se reorganizar. Nada precisa acontecer de imediato. A transformação acontece no espaço entre o que termina e o que começa. A mente quer pressa, a alma trabalha em outro ritmo. O que parece pausa, na verdade é reconstrução. Agora que você atravessou o fogo, precisa aprender a se mover na luz. E essa luz não vem de fora, ela nasce do que você aprendeu com a própria dor. Reprogramar a mente é o ato mais sagrado que existe. Não é controlar pensamentos, é escolher quais pensamentos merecem permanecer. É ensinar ao cérebro que o amor é mais seguro que o medo, que o descanso é mais produtivo que a culpa e que o silêncio vale mais que o ruído. O cérebro é uma máquina de repetições. Ele aprende pelo exemplo. Se você repete o medo, ele cria rotas de fuga. Se você repete o amor, ele cria caminhos de expansão. Tudo o que você sente com frequência se torna um padrão neural. Por isso, não basta querer mudar. É preciso se reeducar emocionalmente. A cada vez que você se trata com gentileza, o cérebro entende que o perigo passou. A cada vez que você escolhe respirar em vez de reagir, o corpo aprende a confiar. E confiança é o primeiro sintoma da cura. O medo não some de um dia para o outro, mas o significado dele muda. Ele deixa de ser prisão e se torna sinal. Sinal de que você está entrando em um novo território interno. A reprogramação é isso, é transformar a dor em dado, a culpa em aprendizado e a tensão em presença. Não há fórmula pronta. A prática, a consistência, a consciência. Você não precisa ser perfeito para começar. Precisa apenas escolher parar de repetir o que te destrói. O cérebro não entende promessas, entende repetição. E cada vez que você escolhe um pensamento mais amoroso, ele registra um novo caminho. A neurociência chama isso de neuroplasticidade.
Mas dentro da alma, isso se chama renascimento. O cérebro se refaz a partir da intenção. E toda intenção verdadeira é uma oração silenciosa. Você pode orar sem palavras, basta sentir de verdade o que quer mudar. Quando você sente, o corpo responde. E quando o corpo responde, o universo se ajusta. Agora, coloque a mão no peito, sinta o peso da respiração. Sinta o coração batendo no ritmo da sua intenção. Repita dentro de você com calma e verdade. Eu escolho permanecer. Eu escolho confiar. Eu escolho me perdoar. Eu escolho ser leve. Cada palavra é um comando. Cada comando cria uma nova trilha neural e pouco a pouco o que antes parecia esforço se torna natural. Você começa a pensar diferente, a reagir diferente, a atrair diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se relacionar com ele. O corpo sente o que a mente acredita. E quando a mente acredita na própria força, o corpo se cura. Reprogramar não é esquecer o que aconteceu, é lembrar sem se perder. É olhar para o passado e ver aprendizado, não culpa. É se despedir das versões que já cumpriram o papel delas. Cada vez que você faz isso, um novo espaço se abre dentro de você. Um espaço onde a paz mora sem esforço. Esse é o ponto em que o sofrimento termina, porque o que era resistência vira aceitação, e a aceitação é o solo da liberdade. Você não precisa se tornar uma nova pessoa, precisa apenas permitir que a verdadeira surja. A partir daqui, a vida volta a fluir. O tempo ganha outro ritmo. O coração volta a confiar. A mente, antes barulhenta, agora se curva diante do silêncio. E é nesse silêncio que nasce a plenitude. A reprogramação é contínua, mas leve. Não exige controle, exige presença. E a presença é o estado mais curador que existe. O que a dor iniciou, a consciência conclui. E é por isso que agora você sente calma. Não a calma da fuga, mas a calma de quem entendeu. Você não é o que sofreu, é o que sobreviveu para contar. E o cérebro aprende isso quando a alma ensina com amor. Agora que você entendeu como reprogramar, chegou o momento mais bonito de todos, a libertação. A parte em que você se reencontra com a vida e entende que nada te falta. A libertação, ela não acontece de repente. Ela chega como o amanhecer, lenta, silenciosa, inevitável. Um dia você acorda e percebe que algo mudou. A dor ainda existe, mas já não domina. O peso ainda aparece, mas o corpo sabe sustentar. O medo ainda sussurra, mas você aprendeu a ouvir sem se perder. A libertação não é ausência de dor, é presença da consciência. É quando você entende que a vida não te deve nada. E mesmo assim você é grato. O coração deixa de lutar contra o que aconteceu. E no lugar do porque eu, nasce um obrigado por me mostrar. Esse é o momento em que a alma se expande. Ela não busca mais controle, busca sentido. E o sentido da dor é o mesmo da luz. Ambos te transformam. A libertação chega quando você percebe que não precisa mais fugir de si mesmo. Que o que você chamava de fraqueza era sensibilidade. E o que você chamava de fracasso era apenas o início da verdade. Toda experiência difícil deixa rastros de sabedoria, mas é você quem decide o que quer fazer com eles. Pode continuar se punindo, ou pode
transformar o passado em degrau. A vida não quer perfeição, quer presença, quer o seu olhar desperto, mesmo que ainda tremido. A liberdade não é fazer o que quer, é estar em paz com o que é. Quando você chega a esse ponto, a mente se cala, o corpo descansa e o coração entende. Tudo aconteceu do jeito que precisava, nada foi por acaso, nem a dor, nem o medo, nem as pausas. Foi tudo parte do plano que te trouxe até aqui. E agora, aqui, o que resta é leveza. Leveza não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de lutar contra o que sente. Você começa a andar mais devagar, a respirar com mais presença, a falar com mais doçura, a olhar com mais amor. E percebe que o mundo também muda, porque o mundo é o espelho do seu estado interno. Quando o coração se aquieta, a realidade se reorganiza. As pessoas certas chegam, as situações fluem, o tempo ganha ritmo próprio. A alma, antes cansada, agora dança, e o que antes era esforço, agora é natural. A libertação é isso, a leveza que chega quando você para de forçar. Quando você aceita que a vida não precisa ser entendida, apenas vivida. Você deixa o controle e descobre o poder. Não o poder de dominar, mas o poder de permitir. Permitir que a vida te conduza, permitir que o amor te cure, permitir que o tempo te molde. Agora feche os olhos por um instante. Sinta o que existe dentro de você. Não precisa nomear, apenas sentir. Existe um pulsar, uma energia sutil que vibra por trás de cada respiração. Esse é o sinal de que você está vivo, e estar vivo é um maior milagre. Você não é o trauma, não é a perda, não é a história, você é o que permanece depois que tudo passa. O que permanece é o que você é de verdade, a essência, a consciência que observa tudo com amor. A libertação acontece quando você volta para esse ponto, o ponto onde o amor começa, o ponto onde nada falta. Tudo bem não estar bem, mas agora você sabe, isso não é o fim, é o início de um novo ciclo. Levanta, o universo te espera e a vida quer te ver em movimento. O mundo precisa da sua luz, não da sua perfeição, porque no fim de tudo, a verdadeira liberdade é ser inteiro. Mesmo quando não se sente completo, você não perdeu nada. Você só está lembrando quem sempre foi. E quando lembrar de novo, não vai precisar buscar mais nada, porque vai perceber que já é tudo. A dor cumpriu o papel dela. Agora é a sua vez. Levanta, respira e segue. A vida está pronta para te abraçar.